Fala, investidor e investidora, sejam bem-vindos ao canal Geografia Investida. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Marra Metal Leve. A pedido de inscritos, ele já estava aí na nossa linha de produção para fazer esse vídeo. E hoje nós vamos falar então sobre o balanço do primeiro TRI, sobre as análises fundamentalistas, as perspectivas e o preço teto na planilha do canal. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, antes da gente começar o nosso vídeo, nós temos aqui a divulgação dos resultados do segundo TRI, tá? Será agora no dia 7 de agosto de 2025 e a gente já vai poder notar algumas coisas, tá? Bom, eu estou pegando esses dados hoje do Investidor 10. Hoje é dia 20 do 7, tá? E hoje ele está me dando o quê? Uma cotação de R$ 28, uma variação em 12 meses de menos 6%, um preço sobre lucro na casa dos 7, um preço sobre valor patrimonial na casa dos 4 e um yield aí na casa dos 9. Mas a gente vai ver então se isso se mantém. Então, a Mali, sem dúvida nenhuma, foi um baita investimento que gerou muito valor para o cotista. Se o cara se posicionou lá nos idos de 2021, por exemplo, né? O cara acabou ganhando muito dinheiro mesmo, né? Então você note que ele ganhou de lavada aqui no período de 5 anos do CDI e do IPCA, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha então no balanço do primeiro TRI. Então, o que ele está me falando aqui no balanço do primeiro TRI? Faturamento de 1,3 bi, estão fazendo investimentos na casa dos 16 milhões, estão com uma dívida sobre EBITDA de 0,69, muito confortável, pagaram agora dividendos em agosto, né? De 66% do payout do ano de 2024. Estão aqui com um EBIT na casa dos 16% e um EBITDA na casa dos 18,7%, beleza? Então, durante o ano de 2024, notem que eles saturaram então 4,5 bilhões, lucro líquido de 541 milhões, e isso dá uma margem líquida na casa dos 12%, beleza? Mas aí um fato para atenção, tá? O que o guidance da empresa diz, tá, pessoal? Que o mínimo que eles vão distribuir de proventos vão ser de 25%. Então, notem, como eles estão numa fase muito boa, eles estão distribuindo aí 66% do lucro em proventos para o cotista, mas no guidance, 25% mínimo, tá? Importante prestar atenção nisso. Por quê? Como toda empresa de bens de capital, ela vai sofrer muito com as tarifas do Trump, tá? Então a gente já vai ver aqui nos balanços que já houve uma queda nas vendas dos produtos da Marre para o mercado da América do Norte, assim como a WEG, assim como a Embraer. Todas as empresas que possuem exposição ao governo dos Estados Unidos, ao mercado americano, vão acabar sofrendo, tá? Então vamos dar uma olhadinha então no próximo slide. Então note, aqui síntese de resultados, né? Então eles tiveram aqui uma margem EBITDA de um ano contra o outro. Notem, já deu uma caída, tá? Isso está relacionado também por conta das menores taxas de venda para o mercado americano. A gente tem sempre que lembrar que esse tipo de empresa exportadora, que produz em real e vende em dólar, o câmbio favorece muito na margem de lucro da empresa, tá? Eu tenho um vídeo sobre white label. Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima na descrição, que mostra justamente um comparativo entre a WEG e a Intelbras, tá? Então notem, os Estados Unidos possuem uma participação na receita da empresa de 11%. Este ponto aqui será impactado, mas não só esse, tá, pessoal? É que aqui eu não consegui ver os outros, mas notem, o México também poderá ter um impacto no balanço da empresa. Por quê? Porque provavelmente muitos dos componentes que estão sendo vendidos para o México são de empresas montadoras de veículos americanas situadas no México, tá? Então tem o tal do nearshoring, que é o que os americanos estão fazendo hoje, de tirando muitas das indústrias da China e do Sudeste Asiático e migrando para o México, perto de casa, né? Bom, então a gente tem aqui o nosso cotação versus o lucro. Então note, como o lucro líquido da empresa explodiu nos últimos anos, e parece que aqui teve um não recorrente, tá? Mas como ele explodiu nos últimos anos,
a cotação também, mas a gente consegue ver que ainda possui uma pequena assimetria, tá? Uma pequena assimetria, mas é aquela história, né? Rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Então a gente tem que ficar de olho realmente no tamanho do impacto das tarifas dentro da empresa, tá? Mas aí eu tenho uma notícia boa para dar. O governo brasileiro, então, incentivou descontos de IPI para que as pessoas possam comprar carros 0 km, tá? Então, existem algumas medidas de incentivo por parte do governo que poderá fazer com que a parte brasileira das receitas aumentem um pouco, compensando, então, assim, essa questão que eu acredito que não tenha mais volta no momento da gravação desse vídeo, que são essas tarifas de 50%, tá? Bom, então a Marre também comprou algumas empresas durante o ano de 24 e todas essas novos ramos de negócio, esses novos ramos de atividade, eles estão entregando valor acima do valuation inicial. Então, nós temos essas três empresas, então, compressores, aftermarket termal, arco, climatização, que estão entregando receita acima do valuation, EBITDA acima do valuation, EBITDA acima do valuation. Então, esse é um ponto positivo dentro da companhia, beleza? E aí, o que a gente tem aqui, então? Então, mesmo com o impacto das tarifas, vocês notem que a dívida líquida sobre o EBITDA está empatado, né? E aí, beleza, a gente tem, então, os caixas e equivalentes. Então, durante o ano de 2024, eles tiveram 382 milhões de caixa e agora eles têm 354 milhões de caixa. E aí os custos que eles tiveram durante o ano e custos de pessoal, custos de impostos, enfim, todos os custos relacionados à operação, beleza? Bom, agora a gente vai para a nossa planilha de preço teto e eu vou fazer algumas simulações, beleza, pessoal? Então, antes da gente seguir aqui para a planilha do canal, eu deixo aqui na descrição alguns livros para o investidor se aprofundar melhor nos estudos. Dentre eles, para a filosofia aqui do nosso canal, que são os livros de geoeconomia, para você entender como o mundo funciona, onde estamos e para onde estamos indo. Não deixe de dar uma olhada. Bom, então olhando aqui na nossa planilha de preço teto, qual foi a conta que eu fiz para a gente encontrar o yield estimado para o ano de 2025? Eu peguei, então, aquela margem líquida de em torno de 11,2% de um resultado de 4,6 bilhões do ano de 2024. Isso daí bate com aquele número que a gente fez de 551 milhões, né? Tem lá no nosso, no nosso release do primeiro trimestre. E aí o que eu simplesmente fiz? Eu apliquei então a mesma proporção, tá? Então, agora no primeiro TRI de 25 eles fizeram 1,2 bilhões de reais bruto. Então eles teriam então 132 milhões agora no primeiro TRI para distribuir de dividendos. Só que eu já estou considerando, porque nós já estamos entrando em agosto, eu já estou considerando uma queda de 15% em relação às vendas nos Estados Unidos. Tem toda a questão do câmbio. Vou deixar então aquele vídeo da VEG e da Embraer para vocês aqui no card para vocês entenderem. Então isso daria para nós 132 milhões mais 3 trimestres lucrando 112 milhões de lucro líquido. Isso daria então coisa aproximada de 480 milhões de reais. Um lucro estimado então de 3,53 por ação, com aquele mesmo payout lá que a gente viu, de 66%, isso daria então em torno de R$ 2,33 na cotação do dia de hoje, 28,70. Então a gente teria um yield estimado na casa dos 8%, tá? Aqui, pessoal, eu estou sendo um pouco conservador, tá? O pessoal do mercado, pelo que eu dei uma olhada, eles estão considerando aí em torno de 500 a 600 milhões, tá? Se a gente levar por essa ótica, eu tento ser sempre mais conservador para ter mais margem de segurança, tá, pessoal? Se a gente olhar nessa ótica, você teria aqui um yield com 500 milhões na casa dos 8,5% e com 600 milhões, então, na casa dos 10%. Eu acredito que para 10 já está muito otimista, tá? Porque a gente já notou uma queda na receita de um ano contra o outro, numa tarifa de apenas 25%, tá certo? E a grande questão é o seguinte: essa tarifa de 50% que vai ser em vigor agora no mês de agosto, ela se soma aos 25% já aplicados no ano passado,
Se caso for, então seria uma tarifa de 75% e não apenas de 50%, vocês percebem? Então aqui, cara, eu vejo hoje uma empresa muito boa, muito rentável, que pagou excelentes dividendos e proventos, porém, esse é um ponto de atenção em cima de qualquer empresa que esteja exposta ao mercado americano, beleza? Faz sentido o que eu falei? Comenta aqui abaixo o que você acha da minha análise, beleza? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você ficou até aqui no vídeo, cogite em se inscrever no canal. Temos vídeos diários com muito conteúdo sobre ações e notícias das empresas da Bolsa de Valores. Trazemos análises bem importantes das ações da carteira do canal e muitos insights para te ajudar na sua jornada de investimento.